Ultimamente, diversos países falaram em negociar energia, commodity e vários outros produtos em suas moedas locais. Com isso, o burburinho sobre a perda da hegemonia do dólar e a possibilidade de um mundo multipolar explodiu nas notícias. Esse vídeo é sobre como os americanos estão degradando a confiança na sua economia, como os BRICS estão se alinhando para tomar a hegemonia americana e quais outros caminhos alternativos que o mundo pode pegar. Eu sou Fernanda, fundadora do canal Era DeFi, o mundo das finanças descentralizadas. Se inscreve aqui no canal para você ter muito mais conhecimento sobre dinheiro, tecnologia, como o Bitcoin está mudando tudo, sem a maioria perceber. Recentemente, a China, a Arábia Saudita, o presidente Macron da França e o presidente Lula falaram em diminuir a dependência do dólar nas suas negociações. Parece que vários países estão se rebelando contra o domínio americano. Isso é curioso, porque acontece justamente no momento que os americanos passam por uma crise inflacionária econômica bancária, apoiam a guerra na Ucrânia e a desconfiança no dólar está crescendo. Para entender que mundo multipolar é esse, é preciso também compreender como que a gente chegou até aqui. Nesse momento de fragmentação das alianças globais, novos centros de poder sendo estabelecidos, os Estados Unidos, há 100 anos, é a maior potência global, chegando nesse ponto, fazendo diversas alianças comerciais, estimulando as negociações globais em dólar, na confiança do governo americano em manter as políticas econômicas saudáveis e dando como garantia a segurança da indústria bélica americana em proteger parceiros comerciais. Foi através desse jogo de promessas econômicas e poderio bélico que os Estados Unidos se mantiveram por muito tempo no topo do mundo. Só que de um ano para cá, isso tudo começou a se desmoronar. O dólar passou a perder o poder de compra rapidamente. O governo americano precisou aumentar o juro, aumentando também o endividamento de diversos setores, o que drenou a liquidez e causou uma mega crise bancária, que está afetando a confiança de um dos principais pilares de manutenção do poder americano: a segurança econômica. Os títulos de tesouro dos Estados Unidos perderam 941 bilhões de dólares em valor desde 2022. Os bancos estão com perdas de bilhões de dólares por baixo dos panos e o cliente não tem nem ideia de que isso está acontecendo. As estruturas que mantêm o sistema financeiro estão rachando e se os bancos tiverem que vender esses seus títulos para atender aos saques dos clientes, a maioria está insolvente. Outro ponto é que os bancos centrais de todo mundo estão despejando dólares. As reservas de Banco Central da moeda americana vêm diminuindo desde a crise de 2008. É uma aceleração na degradação da economia, da confiança na economia americana. E a quebra da confiança nos Estados Unidos fica ainda mais crítica, porque a guerra da Rússia contra a Ucrânia, os Estados Unidos impuseram sanções que desconectaram a Rússia do SWIFT e apreenderam ativos do Banco Central Russo. Isso nunca tinha acontecido antes. Mesmo durante a Guerra Fria, os Estados Unidos não confiscaram os dólares de bancos centrais no exterior. Mas agora, os Estados Unidos resolveram usar o sistema financeiro como uma arma estratégica para estrangular a economia russa na guerra da Ucrânia. Isso deixou vários países em alerta. Afinal, se isso foi feito com a Rússia, pode ser feito com qualquer país que desagrade os americanos, Aí, os dólares, que antes eram o símbolo da segurança, da liberdade, deixaram de ser. Afinal, os Estados Unidos estimularam o mundo inteiro a usar o dólar e os títulos americanos. E os bancos americanos também, com uma reserva de valor segura, E agora, esse sistema está cortado de uma hora para outra, pela primeira vez em 50 anos. Esse fato gerou uma baita incerteza geopolítica e foi o início do recente movimento da desdolarização e da fragmentação das alianças americanas com outros países. França, Arábia Saudita sinalizaram a importância de não depender totalmente do dólar, por exemplo. A Arábia Saudita, que é a maior exportadora de petróleo do mundo, foi parceira dos americanos na criação do petrodólar, mas que agora a perda do poder de compra do dólar, mais a insegurança econômica, está fazendo o país árabe olhar para o lado e negociar na moeda chinesa, quebrando pela primeira vez o acordo de 50 anos. Recentemente, até o Trump deu uma entrevista falando como perder o status de moeda global é como perder uma guerra mundial.
E isso tiraria, né, a hegemonia dos Estados Unidos. Now you're losing Brazil, you're losing Colombia, South America, you're losing Iran, you've lost it, you've lost Russia, and if you haven't lost them yet, you're going to lose them. China's on the yuan, so China's gone. Then you see France going over and all. What's going on? We're losing. If we lose our currency, that's the equivalent of losing a world war. Our currency is what makes us powerful and strong. Enquanto os Estados Unidos estão passando por uma fase péssima, os BRICS estão se fortalecendo. BRICS é o bloco econômico que se formou devagarinho lá nos anos 80, quando a Rússia, a Índia e a China começaram os acordos comerciais. E anos mais tarde, em 2001, a economia do Jim O'Neill, na Goldman Sachs, criou o termo BRICS, de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 5 países que tiveram rápido crescimento econômico e demográfico. Junto com o nascimento do termo, veio à tona também tese que os BRICS poderiam acabar com a hegemonia do dólar e tornar o mundo multipolar até o ano de 2050. Juntos, os BRICS se tornam uma superpotência. Eles têm mais de 25% da cobertura terrestre, 40% da população mundial, 50% da produção de commodities e um PIB conjunto de 20 trilhões de dólares. Isso é mais que 30% do PIB global. E os BRICS acabou de ultrapassar o PIB do G7, formado pelas economias mais ricas do mundo: Alemanha, França, Canadá, Estados Unidos, Itália, Japão e o Reino Unido. Então, de 2001 para cá, os acordos comerciais entre os BRICS cresceram muito, a ponto de ameaçar o dólar na prática, e não só na teoria. A China está fazendo negócios com todo mundo e mudando a dinâmica rapidamente. Fez acordos com a Rússia e a Arábia Saudita para negociar petróleo e energia em yuan chinês, e não mais em dólares, desviando pela primeira vez a negociação de petróleo do sistema, né? Como eu falei antes, a China também se apoiou em desenvolver indústrias tecnológicas. Hoje, 25% dos semicondutores do mundo são consumidos em eletrônicos produzidos na China. Outros 25% passam pela indústria chinesa. A gente está vendo nas notícias um certo burburinho também entre China e Estados Unidos, por Taiwan. Taiwan tem uma produção fortíssima de semicondutores e é um dos exportadores, né, principais do mundo. A posição de Taiwan, ela é chave. E ela está do ladinho ali da China, né, que é uma das maiores compradoras de tecnologia de chip de Taiwan. Então, Taiwan, no meio desses dois gigantescos, né, e como sempre, os Estados Unidos oferecem defesa bélica, né, em troca de apoio comercial, eles fizeram isso no petrodólar, lá na Arábia Saudita, né, e agora fazem isso também com Taiwan, para manter o fornecimento tecnológico. Ou seja, Taiwan é muito complementar na produção de produtos made in China. Por outro lado, os Estados Unidos também são os maiores compradores de semicondutores e produtos eletrônicos, né, de Taiwan, além de ser o maior aliado militar deles, né. Ele fornece apoio e armamento para garantir a defesa da ilha contra possíveis ataques por parte da China. Uma disputa nessa região seria péssima para um mundo já com escassez global de chips, que já afetou em outros momentos setores como automóveis e eletrônicos. Já a China considera Taiwan uma providência rebelde, que deve ser reunificada ao país. Os Estados Unidos, ele reconhece o governo chinês, mas ao mesmo tempo reconhece a independência de Taiwan. Então, essa região é uma panela de pressão e ebulição, em um território tecnológico estratégico para ambas as potências. Qualquer possível conflito entre Estados Unidos e China pode ter Taiwan como gatilho inicial. Pode ser a primeira vez na história que tecnologia como chips é tratado como commodity, uma matéria-prima importante e disputada. Já a Rússia, outro país dos BRICS, também vem chacoalhando as estruturas aí com a guerra na Ucrânia. O Putin provavelmente sabia, né, que forçar uma guerra tão próxima da Europa ia exigir sanções econômicas. Ele queria um bom motivo para deixar de negociar o petróleo em dólar e forçar as negociações da própria moeda. Afinal, a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo global, atrás apenas dos Estados Unidos e Arábia Saudita. E a China é o maior comprador de petróleo russo. Por isso, foi um dos primeiros países a topar negociar petróleo em rublo e yuan. Afinal, isso desestabiliza o sistema petrodólar, criado pelos americanos nos anos 70. E também facilita as negociações entre Rússia e China.
E a Rússia também mantém parcerias estratégicas de longa data, desde a Guerra Fria, com a Índia. A Índia, que também é produtora de armas nucleares e compra armamento da Rússia. Por isso, são dois países que se apoiam em questões de energia tecnológica, né, e indústria bélica. E o Brasil, ele está totalmente alinhado com o bloco dos BRICS agora. O Lula falou publicamente na visita que ele fez recentemente à China que países em desenvolvimento trabalhassem para substituir o dólar americano por suas próprias moedas comerciais internacional. Ele ainda sugeriu que os BRICS criassem a sua própria moeda digital, como uma alternativa para se afastar da moeda americana. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Mas por que um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? Então, olhando para tudo isso, até o FMI alertou sobre uma possível fragmentação da economia em blocos comerciais rivais e que isso pode provocar uma nova Guerra Fria. Será que a gente vai ver BRICS versus G7? Bom, existem duas vertentes opostas tentando prever o desfecho nisso tudo. Uma acredita que os BRICS vão ficar muito maiores enquanto trabalham em uma nova moeda de reserva, que isso pode afetar a hegemonia do dólar, né? E concretizar esse mundo multipolar regido pelos BRICS. A outra vertente ainda é cética sobre a queda do dólar, porque ela é uma economia mais líquida, né? E maior efeito de rede, melhor tem controlado a inflação. Essa vertente ela concorda que a China poderia ser a próxima potência global, mas não os BRICS. E depois a fala do Lula, incentivando para que países de desenvolvimento e os BRICS deixassem a dependência do dólar. O economista-chefe do FMI já se pronunciou dizendo que usar o dólar não foi uma decisão, foi um resultado de mercado, ou seja, tentando abafar essa ideia, né? Afinal, o FMI é pró-dólar e reproduz o que a maioria dos economistas americanos e europeus falam, e que seria muito mais fácil o próprio chinês substituir o dólar porque ele está muito mais institucionalizado. Mais empresas e países adotaram o yuan do que uma moeda dos BRICS, que nem existe ainda. A hipótese também que a China estaria usando os BRICS para se fortalecer e, ao mesmo tempo, drenar essa influência americana, né? Por isso, ela até pode apoiar esse papo de moeda comum, né? Só que no último segundo, ela ainda pode virar a hegemonia para si própria. Até porque, imagina, o euro é uma moeda de um bloco de países que estão ali próximos entre si, possuem culturas econômicas que são muito parecidas de alguma forma, né? E, mesmo assim, é algo extremamente complexo de gerenciar, não é? Porque são países totalmente diferentes entre si. Agora, uma moeda única entre Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul seria muito mais complexo. São economias, culturas e regiões muito diferentes, e cada uma num canto do mundo. Outro ponto é que os bancos centrais, os BRICS, não têm sido historicamente responsáveis para trazer a confiança para que outros países considerem uma moeda única dos BRICS como uma reserva de valor segura. Por isso, quem criar uma moeda digital para contrapor o dólar precisa oferecer propriedades superiores à moeda americana. E é por isso que Ray Dalio e outros vários, economistas apostam na China e não num grupo de países para ser a próxima grande potência global. Mas a China também tem alguns desafios para conseguir isso. Ela tem um alcance geográfico das suas forças armadas, limitado à Ásia e o Oceano Pacífico ali. Tem menos acesso ao mar que os Estados Unidos ou União Soviética tinham, durante a Guerra Fria. A posição geográfica beneficia os Estados Unidos, porque ele tem acesso direto e sem obstáculos aos oceanos Atlânticos, Pacífico e Ártico. A China, ela faz fronteira só com o Oceano Pacífico e é cercada pelas cadeias de ilhas que não controla,
ou seja, que elas são independentes. Então, se a China quiser se tornar uma superpotência hegemônica, ela precisa de muito trabalho diplomático para instalar bases no exterior e aliados que topem mover suas forças armadas em benefício da China e de suas relações com ela. Aí entra a tecnologia chinesa, as armas nucleares, espaciais e cibernéticas. Ela conta com quase 600 satélites ao redor da Terra. E desses 600, 229 são satélites de inteligência, vigilância e reconhecimento geográfico. E é a segunda maior frota de satélites do mundo depois dos Estados Unidos. Só que não adianta nada observar e não poder fazer nada. A China ainda é inferior aos Estados Unidos em número de bases globais. Ela está tentando continuar adicionando mais bases no exterior do Oceano Pacífico e da África. Mas esse é um efeito de longo prazo. As disputas estão se acelerando agora. E a economia da China também não está lá flor que se cheire, né? Depois da falência da gigante Evergrande, do mercado imobiliário chinês, que caiu 20% e pressionou os bancos que geraram crédito no setor por lá. Tem também a iniciativa de Belt and Road, que envolve empréstimos para países em desenvolvimento, que está enfrentando uma grande piora na qualidade de crédito. Significa que existe um risco grande de países não poderem pagar a dívida e darem calote na China. Nos últimos 3 anos, mais de 78 bilhões de dólares dessa dívida foram canceladas ou renegociadas. A China tem quase 1 trilhão de empréstimo com esses países. Por outro lado, os títulos soberanos chineses têm crescido em demanda, se aproximando do volume dos bondes americanos. Então é nítido que existe um direcionamento de mercado para a economia chinesa. Só o tempo vai dizer o que vai acontecer. Existem 2 rotas alternativas para a economia global. Caso a hegemonia americana ou a chinesa seja rejeitada por outros países, né? A primeira possibilidade é usar o ouro para criar uma moeda digital lastreada no metal precioso, que tem confiança milenar com o padrão monetário. É escasso, neutro, não é de nenhum país. Inclusive, esse ano, os bancos centrais compraram volumes recorde de ouro. E ano passado, a Rússia anunciou que poderia atrelar o rublo russo ao ouro também. Os Estados Unidos são um país que mais tem ouro em suas reservas. Isso mostra como, geopoliticamente, o ouro ainda é extremamente importante. Mas o ouro foi substituído por um padrão monetário porque ele falhou justamente por ser físico. E isso é totalmente paradoxal. Geralmente, as pessoas gostam do ouro porque ele é físico. A materialidade do ouro torna ele muito vulnerável ao confisco. E é muito difícil de transportar no mundo totalmente digital. Como existe agora, né? Se você tiver ouro em casa, os governos podem, baixar a proibição, dizendo que a população não pode mais guardar ouro, como aconteceu nos Estados Unidos em 1933, e o governo pode mandar a polícia entrar dentro da sua casa, detector de metais, confiscar o seu ouro, enfim. O mesmo acontece com o ouro em cofres de bancos fora do país. Outros países podem confiscar o ouro um dos outros. Ao longo da história, a gente viu vários exemplos de como isso acontece, né? Transportar o ouro também custa milhões, né? Quando o Banco Central precisa transportar o ouro, por exemplo, ele precisa derreter as barras antes de enviar para ter certeza se foi enganado pelo banco custodiante. Além de precisar que faça análise das propriedades físicas, né? Para ver se o ouro é verdadeiro ou falso. É por isso que, em ambiente geopolítico turbulento, bancos centrais e o mundo se voltam novamente para o ouro pelas suas propriedades monetárias. Mas, por outro lado, a necessidade de sistema de liquidação e verificação, armazenamento, né, mais barato e digitais, vão empurrar o mundo para despertar para uma nova possibilidade. O Bitcoin. Essa é a segunda possibilidade da rota alternativa para a economia global. O Bitcoin tem as mesmas características que o ouro, só que melhoradas, né? E digitalmente. Bitcoin é mais escasso que o ouro, porque só podem existir 21 milhões de unidades do Bitcoin. Enquanto o ouro é escasso, mas segue sendo encontrado em jazidas, né? Ou até mesmo em asteroides para minerar o ouro, né? E o Bitcoin, ele também é fungível, durável e é zilhões de vezes mais fácil e mais barato de verificar e transportar do que o ouro. Qualquer pessoa ou um banco central, por exemplo, pode receber bitcoins em segundos por um software no computador ou no celular. Ele pode ser facilmente enviado à distância.
O Bitcoin vai mudar as relações geopolíticas e a teoria dos jogos, porque ele politicamente ele é neutro. E isso coloca ele em vantagem em relação a qualquer moeda de qualquer país. Os governos ainda estão omitindo publicamente quando o assunto é Bitcoin. Mas sabe aquela frase lá? Não observe o que eles falam, mas o que eles fazem? É exatamente sobre isso. O Putin, ele proibiu a própria população de negociar Bitcoin. Mas ele está subsidiando a mineração. Já se tornou o segundo lugar no hash rate global em mineração de Bitcoin, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. E a China, que proibiu a mineração em 2021, já vem vendo o número, né, dos mineradores crescerem. Já tem 20% do hash rate global novamente. Os políticos mais autoritários e pró-centralização governamental seguem atacando o Bitcoin, como é o caso de Hillary Clinton, que falou que o Bitcoin poderia desestabilizar as economias dos bancos centrais. Literally mine new coins in order to trade with them has the potential for undermining currencies, for undermining the role of the dollar as the reserve currency, for destabilizing nations, perhaps starting with small ones, but going much... Mas isso não é verdade. Quem faz isso são os próprios bancos centrais, que antes mesmo do Bitcoin existir, criavam bolhas financeiras, imprimiram dinheiro e diluíram o poder de compra de todo mundo para financiar guerras e seus próprios interesses políticos. Bitcoin existe há 13 anos e vem, na verdade, sendo um boia salva-vidas para as pessoas salvarem seus recursos diante de economias hiperinflacionárias, como a causa da Nigéria, por exemplo, da Venezuela, que as pessoas usaram Bitcoin para salvar, né, o colapso da moeda local e de refugiados fugindo de regimes autoritários. Segundo as novas teorias, Bitcoin vai ser estratégico na geopolítica, porque é a tecnologia mais eficiente para manter fundamentos monetários sólidos e ainda ele é indestrutível. Mesmo quando o governo usa sistema econômico e as sanções como mecanismo de retaliação. Então, Bitcoin é uma tecnologia anti-guerra, uma revolução pacífica, porque nenhuma bomba pode parar a rede Bitcoin e torna a guerra totalmente inútil. Países têm uma escolha: ou se desenvolve tecnologicamente para participar da rede, ou se tornam obsoletos na sua falta de visão estratégica. Afinal, quem perceber isso em primeiro e se preparar, sai na frente, né, do restante do mundo. As cartas estão na mesa. E mesmo com China, BRICS, Estados Unidos ampliem seu poder do Bitcoin, mesmo que ele não seja adotado como uma nova fase econômica, uma nova moeda global, ele vai sempre existir para as pessoas. Cabe a cada um de nós escolher voluntariamente usar o Bitcoin. Não precisa esperar que isso seja uma determinação de governo nenhum. Afinal de contas, Bitcoin é dinheiro feito pelas pessoas, para as pessoas. Se você quer aprender como navegar nesse novo sistema financeiro, comprar, guardar com segurança, sem depender de bancos, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, vamos juntos formar essa comunidade da nova era, na nova era do Bitcoin, da era DeFi, o mundo das finanças descentralizadas. E também para você se proteger e ainda aproveitar a valorização do Bitcoin que virá com a adoção. Tamo junto? Tell me something.